tudo bem? Paz seja convosco. Nós vamos hoje abordar o nosso segundo capítulo, que tem como tema a política no Antigo Testamento. Então nós vamos caminhar um pouco sobre essa história, a fundamentação política, desde lá do Antigo Testamento. Então nós vamos ver como Deus interagiu com o povo e com as nações, né, lançando bases importantes para que a gente possa entender a relação entre fé e a esfera política, que é aquilo que nós estamos tratando. Então nós vamos iniciar desde a criação até Abraão, nessa primeira parte. Então vamos acompanhar aqui um pouquinho em Gênesis para a gente poder entender. A gente vai ver como que Deus vai estabelecendo a ordem e o governo sobre a criação, delegando assim responsabilidades, né, ao ser humano. Então lá atrás a queda trouxe consigo desafios nas relações e a busca do poder. Então as primeiras organizações sociais surgiram em clãs, em famílias, em pequenos grupos, e a dispersão lá em Babel nos mostra a origem das nações sobre a soberania divina. Então Deus chama Abraão, um indivíduo, com a promessa de uma descendência que se tornaria uma grande nação, né? Um prenúncio, né? Um anúncio daquilo que viria da política lá na frente. E na segunda parte a gente consegue entender do patriarcado à federação das tribos, a construção das tribos. Então a gente vai seguir esse período dos patriarcas, dos líderes, dos grandes líderes, com autoridade religiosa, e a gente vai ver a história, ela toma um rumo um pouco mais dramático, com a escravidão lá no Egito, né? A perda da autonomia política de um povo que crescia, mas Deus ele intervém lá com o êxodo. E aí vem o evento central de libertação e a formação da nação de Israel através de uma aliança lá no Sinai. Então a gente vai poder ver a lei mosaica, que se torna a constituição teocrática. E aí torna-se a nação organizada em 12 tribos com a liderança local e a tenda da congregação como o centro, né? E curiosamente, por um tempo, Israel viveu com uma federação de tribos, sem um rei central, liderada por juízes, né? Em tempos de crise. Nesse outro ponto, a gente vai poder olhar um pouco a consolidação de um Estado, né? Dos juízes à monarquia. A experiência com os juízes, ela revelou a necessidade de uma liderança mais centralizada diante das ameaças, né? Porém, o povo pede um rei, marcando a transição para a monarquia lá com o rei Saul. E aí o seu reinado, ele nos traz uma advertência sobre a importância da obediência, né? E aí surge Davi com o rei escolhido por Deus, estabelecendo uma dinastia e centralizando o poder lá em Jerusalém. Aí, claro, o seu reinado, ele, apesar das falhas, ele serve como um modelo, né? Salomão leva Israel ao auge da prosperidade, mas os excessos que ele teve plantaram uma semente de grande divisão. Então, aí, após a sua morte, o reino se divide em Israel e Judá, marcando um período ali de instabilidade e muitos conflitos internos. A gente vai observar aqui agora Israel e as suas relações internacionais, né? Israel nunca viveu isolado, separado. As suas relações com os povos vizinhos foram muito complexas, né? Envolvendo conflitos, alianças, influências, e a política de buscar segurança em alianças com grandes potências, muitas vezes alertada pelos profetas, que nem sempre trouxe os resultados desejados, né? Os profetas também tiveram um papel crucial ali nas relações internacionais, né? Proclamando as mensagens de julgamento, né? E esperança para outras nações, e ali reafirmando a soberania universal de Deus. Então, eventualmente, a ascensão dos impérios assírios e babilônicos, ele mudou totalmente o cenário, levando ali a destruição dos reinos de Israel e de Judá. A gente vai ver então aqui o cativeiro e o período intertestamentário.
então ali do exílio babilônico, que foi um grande divisor de águas, né, um tempo de profunda reflexão sobre a soberania de Deus em meio à derrota política, né? Então, no exílio, a identidade judaica ela se fortaleceu através da lei e das sinagogas. Então, o retorno sobre o decreto de Ciro, ele marcou a restauração da comunidade em Jerusalém, mas sobre o domínio persa. Então, um contexto crucial para poder entender o Novo Testamento. Então, aqui para a gente poder concluir esse capítulo, né, a gente pode, ao explorar a política do Antigo Testamento, a gente vai ver a mão de Deus guiando o seu povo através de diferentes formas de organização social e política. A gente aprende sobre liderança, justiça, aliança e a soberania divina sobre todas essas nações. Então essas histórias e princípios, né, continuam relevantes para a nossa compreensão de fé e do nosso papel como cidadão. E assim nós finalizamos esse segundo capítulo e aguardo vocês para o terceiro capítulo, que nós vamos abordar agora a política no Novo Testamento. Deus abençoe.